e procurar contribuir também para recuperar aqui algum atraso do tempo, e, portanto, procurarei ser breve. Enfim, o tema que hoje aqui se trata é sobre cidades inteligentes, onde o tema da inovação é um tema fundamental. Gostaria, todavia, de referir que, quando se fala em cidades inteligentes e inovação, não devemos, seria até um erro fazê-lo, circunscrever esta questão à dimensão da tecnologia. Isto é, a par da tecnologia, porque ela não pode naturalmente ser evitada. Há uma outra dimensão que, aliás, foi ainda agora aqui sugerida pelo representante da EDP e que tem que ver com a dimensão dos comportamentos e, portanto, no fundo, a questão do comportamento sustentável. E, sob esse ponto de vista, também no âmbito das cidades, a importância de compatibilizar aquilo que é a qualidade de vida, objetivos de qualidade de vida, objetivos de proteção ambiental e objetivos também, nas atuais circunstâncias de emprego, que implica compatibilizar várias atividades, especialmente produtoras de emprego, e em especial no que tem que ver com a acomodação nas cidades de atividades industriais, de serviços, etc. Há, todavia, um aspecto que gostaria de referir. É que, apesar daquilo que é a situação económica em que nos encontramos, por um lado, e por outro lado aquilo que são as perspectivas de evolução na economia, onde nós vamos ter nas próximas décadas, a muito longo prazo, a Europa a crescer menos de metade daquilo que vai ser o crescimento da economia mundial, ainda assim a estratégia da União Europeia, que condiciona a estratégia dos países e, portanto, também a estratégia portuguesa nesta matéria, é uma estratégia onde não se identifica, por um lado, nem um abrandamento daquilo que são as metas em matéria de eficiência energética e de preservação e proteção do ambiente, nem sequer um retrocesso naquilo que são os objetivos de política europeia neste momento. Isto é confirmado a vários níveis. Por um lado, com a estratégia para 2020, portanto, os objetivos já conhecidos 2020-2020. Por outro lado, com o chamado roteiro nacional, ou roteiro, europeu de baixo carbono para 2050, onde se traça um objetivo de redução de 80% das emissões de CO2, portanto, significa chegar a 2050 e emitir apenas 20% do CO2 que hoje é emitido, porque tem tradução também no nosso roteiro nacional de baixo carbono em Portugal. O projeto recentemente anunciado de reindustrialização da Europa, onde a componente da bioeconomia e, portanto, da eficiência energética associada é um aspecto fundamental. E, em último lugar, um documento de extrema importância que foi posto à discussão pública no primeiro trimestre deste ano, a nível europeu, e que está agora a ser analisado a nível do Parlamento Europeu, que tem que ver com a criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos. Portanto, estamos aqui a falar combustíveis, naturalmente, enquanto instrumento de suporte à mobilidade e em alternativos aos combustíveis líquidos, e estamos aqui a falar claramente não apenas de eletricidade e do gás, mas também dos próprios biocombustíveis. E neste contexto todo, estamos, de facto, numa situação onde, ainda em 2011, o investimento, digamos, em eficiência energética e em projetos de inovação ligados à eficiência energética foi, a nível global, de cerca de 180 bilhões de dólares, dos quais 42% foi a cota-parte de contributo europeu para esse investimento. Portanto, é um contexto onde, efetivamente, os objetivos e as metas e as expectativas estão postas muito em cima sobre o que se pode esperar da Europa e dos vários países europeus neste domínio. Por outro lado, e antes de entrar, digamos, nos detalhes da apresentação, deixar também uma nota que tem que ver com o seguinte, e que é, aliás, um aspecto que foi também aqui sublinhado, no fundo, pela pessoa que me antecedeu, quando, numa imagem muito sugestiva, que era o mapa de Portugal que ali tínhamos, víamos claramente a concentração dos consumos no litoral e, naturalmente, nas zonas urbanas, e em especial nas áreas de Lisboa e Porto. Porque a verdade é que, a nível global, nós vamos ter, nos próximos anos, mais de 2/3 de toda a população mundial a viver nas cidades. Em Portugal, esse número é ainda maior, 3/4 seguramente a viver no litoral, sendo que as cidades contribuem em cerca de 3/4 para o consumo de energia e em proporção idêntica para as emissões de CO2. O que significa que qualquer estratégia
não apenas das autoridades centrais, locais, mas também alinhadas com as estratégias das próprias empresas, para poderem ter resultados, têm que se concentrar em temas essenciais da vida das cidades, que são as questões da mobilidade e da sustentabilidade energética dos edifícios. Bom, neste sentido, eu iria passar aqui alguns breves slides sobre aquilo que a Galp está também a fazer, digamos, neste enquadramento, apenas para partilhar, e com esse propósito modesto, daquilo que é a nossa experiência e as ações que têm vindo a ser levadas a cabo. Portanto, sob o ponto de vista de contexto, e no fundo, referindo o que acabei de dizer, portanto, a importância de um compromisso global e em especial europeu, na medida em que os compromissos europeus são mais ambiciosos do que aqueles que verificamos até no plano supra-europeu, no que diz respeito aos objetivos de proteção do ambiente e, portanto, redução das emissões de CO2, os avanços tecnológicos que vão mudar também o perfil da mobilidade, digamos, a médio e longo prazo, e um contexto também de um aumento previsível dos preços da energia e da respectiva volatilidade, e no plano empresarial, a intensificação da concorrência nos mercados de energia e, sob esse ponto de vista também, aquilo que várias empresas do setor da energia estão a fazer para responder ao desafio da inovação e da eficiência energética. Sob o ponto de vista das emissões de CO2, porque falar de inovação é saber como é que nós utilizamos a inovação para sermos mais eficientes. Eficientes sob o ponto de vista ambiental, poluindo menos, e eficientes sob o ponto de vista económico e financeiro, gastando menos para atingirmos os mesmos objetivos. E aquilo que verificamos é que, a médio e longo prazo, o grande contributo para os objetivos de redução de CO2 vem da eficiência energética. E, portanto, se há investimento que, sob este ponto de vista, traz retorno, e onde também o setor privado e as empresas devem concentrar os seus esforços, é precisamente em projetos de eficiência energética. Até por uma razão simples, é porque aquilo que são as perspectivas, designadamente da Agência Internacional de Energia, sobre a evolução a longo prazo do preço do petróleo, são perspectivas que, digamos, apontam mais para uma tendência de subida continuada do preço do petróleo do que propriamente de redução, na medida em que o único cenário de redução que hoje encontramos é um cenário de tal modo exigente sob o ponto de vista ambiental que, enfim, por isso mesmo a sua exigibilidade é posta em prática em virtude do seu impacto, designadamente sob o ponto de vista do funcionamento da economia e do emprego. Portanto, concentrar, e é isso que procuramos também fazer, nos temas da eficiência energética, na medida em que significam um desconto permanente na fatura da energia. Sob o ponto de vista da experiência da Galp, temos uma unidade que, especificamente dedicada a estes temas, chamada Galp Soluções de Energia, onde basicamente desenvolvemos projetos de eficiência energética, procurando concentrar naquilo que designamos de produção descentralizada de energia, isto é, produzida e consumida diretamente nas instalações do cliente, e procurando fazer a gestão dessa produção energética e do consumo energético com criação de valor para o cliente e, portanto, reduzindo a fatura do cliente e reduzindo as emissões de CO2. Sob esse ponto de vista, enfim, identificamos, procuramos categorizar sensivelmente 15 serviços de eficiência energética que são disponibilizados, onde gostaria de destacar aqui, no fundo, o fornecimento integrado de energia e a gestão da relação com o cliente através de um contrato de performance, isto é, em que a empresa prestadora de serviços, neste caso a Galp, tem a sua remuneração assente naquilo que são as poupanças que consegue entregar ao cliente. Portanto, o que significa que há aqui um claro alinhamento de interesses. Sob o ponto de vista dos projetos que temos em desenvolvimento, há um projeto importante que, enfim, é o que designamos de Smart Galp, e que mais não é do que aquilo que, enfim, podemos apelidar de um projeto trifúgal, isto é,
através de uma oferta integrada ao cliente de serviços energéticos assentes nos combustíveis líquidos, no gás natural e na eletricidade, com o propósito de permitir ao cliente um scoring permanente, portanto uma análise permanente daquilo que são os seus consumos e a possibilidade de o cliente definir também aquilo que são as suas metas de consumo e, com isso, definir padrões ou alteração de padrões daquilo que são os seus comportamentos típicos de consumo. E os gastos médios de um agregado familiar em energia por mês são sensivelmente estes que aqui identificamos, onde vemos que o preço dos combustíveis tem claramente também um peso importante e, portanto, daí a importância de comportamentos que reduzam o nível de consumos. Quanto ao projeto do Smart Galp propriamente dito, essencialmente o que está em causa é permitir, isto é passar de uma situação em que hoje o cliente apercebe-se daquilo que são os níveis de consumo em função da fatura que mensalmente recebe no seu domicílio, para uma situação onde os níveis de consumo podem ser monitorizados, eu diria, em tempo real, online, numa base intradiária, e perceber durante o dia quais são, digamos, os picos ou as baixas de consumo que se verificam, designadamente ao nível de eletricidade e gás, no seu domicílio, bem como especificamente na sua habitação, permitir saber qual é a tomada elétrica onde esse consumo está a ser concentrado, para poder atuar especificamente onde identifique maior potencial de poupança. Portanto, trata-se de permitir essa monitorização, utilizando as ferramentas da tecnologia que, através do sistema de comunicação wireless, emite a informação sobre o consumo, na medida em que estamos a falar, no fundo, de smart meters, portanto, medidores inteligentes do consumo de energia, que depois, através de um sistema de comunicação wireless, emite a informação para uma aplicação central, que, por sua vez, funciona com base no portal ao qual o cliente pode aceder para analisar aquilo que é, digamos, detalhadamente o seu nível de consumos. E, portanto, pode controlar especificamente os vários equipamentos que tem no seu domicílio, pode analisar o índice de eficiência de cada um deles e estabelecer compromissos, isto é, aquilo que são as suas metas, os seus objetivos de redução de consumos com impacto na redução da fatura. E, com isso, utilizar também um simulador tarifário disponível no portal para o efeito. Portanto, trata-se de, eu diria, uma aplicação muito prática que permite, num ecrã, permitir ao utilizador uma análise permanente e um controle em tempo real dos seus níveis de consumo de combustíveis, de gás e de eletricidade. Sob esse ponto de vista, e, portanto, referindo o que já disse, a abordagem da Galp Soluções de Energia na relação com o cliente assenta naquilo que é um contrato de desempenho energético, um contrato de performance, onde a remuneração resulta daquilo que são as poupanças geradas para o cliente. Portanto, é sob esse ponto de vista uma relação que é reciprocamente ganhadora, porque ganha o cliente porque tem uma redução na sua fatura e, naturalmente, tem a empresa a remuneração em função desse mesmo desconto. Enfim, nesta apresentação eu faço apenas a referência a este projeto específico do Smart Galp. Estarei naturalmente à disposição para depois, enfim, alguma questão específica que surja. Gostaria apenas de mencionar dois outros projetos importantes que, enfim, não estão na apresentação, mas que é importante salientar. E que tem que ver precisamente com a dimensão da redução de consumos ao nível dos combustíveis líquidos, portanto, na utilização do essencial do automóvel. A Galp associou-se recentemente a um projeto para medir precisamente o potencial de eficiência dos consumos e, sob esse ponto de vista, contribuir também para aquilo que é ou que deve ser uma alteração de comportamento ao nível de uma condução que se pretende eficiente. E num projeto levado a cabo, tendo por base 210 mil quilómetros percorridos e com um perfil de mobilidade que corresponde praticamente a 100% àquilo que é o perfil típico de mobilidade nos centros urbanos,
e com uma condução assente em cerca de 50% em modo elétrico, aquilo que verificamos é que foi possível uma redução de consumos de 32% versus, digamos, automóveis equivalentes apenas a diesel, e uma redução de 40% das emissões de CO2 quando comparados com automóveis equivalentes que funcionam exclusivamente a diesel. Portanto, sob esse ponto de vista, é claramente, ou está claramente identificado aquilo que é um potencial de poupança individual para as pessoas, e identificado também um potencial de redução de emissões para a sociedade em geral. A questão central que aqui se coloca é uma questão que não são as companhias de energia que podem resolver, são os construtores automóveis. Isto é o ponto de saber, a partir de que momento teremos condições para uma massificação da oferta automóvel, portanto, mais avançada e com características de motorização diferentes daquelas que hoje existem. Bom, perguntarão, mas isso então é um problema para a Galp, é uma ameaça àquilo que é o seu negócio típico. Não é.